Caros amigos, boa noite. Salve Maria. Trago à consideração de todos um tema que é de ontem, de hoje e será de sempre. É um velho dilema que percorre a vida humana de início ao fim. Trabalho ou diversão? Felicidade ou sofrimento? Como resolver o impasse? É a questão que, evidentemente, está no âmago das reflexões, principalmente dos jovens. Fala-se tanto hoje pelo computador na tão pastosa, indefinida, viscosa, flácida, vaga, confusa afirmação da cultura do entretenimento. Ninguém sabe definir exatamente o que é, não é? E mais provavelmente não é nada senão um bluff. Quer dizer, quando se coloca uma frase assim enigmática ou talismânica, geralmente no contexto do mundo moderno é mais para iludir, mais para embair e embaralhar os dados do que para esclarecer. Isso aí não é novidade. Aí já há um provérbio latino que diz sumum ius, summa iuria, né? Quando a lei não é respeitada, é preciso haver legislação escrita superabundante. Então, o excesso de dispositivos legais deixa a marca, a nota característica, a nota viva, presente, de que, de fato, não há observância dos grandes princípios. Porque quando há observância dos grandes princípios da lei natural, não é necessário ditar normas numerosíssimas. Já é uma fidelidade no essencial e no demais, nos outros aspectos da vida, uma grande liberdade de ação. Do mesmo modo, hoje, procura-se definir tudo, caracterizar tudo, mas a caracterização é tão falha, é tão superficial, que de fato serve mais para enredar as pessoas num dédalo de conjecturas confusas, indefinidas e incongruentes, do que a conduzir a uma solução cabal do problema. Bom, então, o dilema se põe. O homem está diante dessa situação inevitável. O trabalho é uma contingência, mas o descanso é uma necessidade. Agora, quais as correlações entre descanso, repouso, diversão? Esse é o ponto em que nos situamos. Eu gostaria de apresentar algumas reflexões sobre isso, visto que a matéria não tem sido tratada ultimamente de uma forma mais, digamos, acessível, didática, e reina muita imprecisão a esse respeito, muita imprecisão. Entrando em cena todo mundo da cibernética, da internet, os conceitos hoje perdem muito da sua solidez. Basta lembrar aquela frase de Sigmund Bauman, não? O universo fluido, quer dizer, a humanidade hoje entra numa espécie de sorar das convicções. Tudo vai para dentro da substância, é um esvaziamento de tudo. Tudo vai ficando mirrado e desbotado. Bom, então, essa humanidade líquida corresponde o que na ordem das ideias a um esvaziamento dos conceitos, a um evanecimento das noções principais que regem a vida humana. E entre essas, evidentemente, avulta o problema do movimento pendular da humanidade,
entre que vai do trabalho para a diversão e vice-versa. Quer dizer, qual é o ponto de equilíbrio que leva o homem a saber conduzir-se razoavelmente bem diante dessa conjuntura? O que no homem corresponde ao anseio legítimo, esforço de aplicação, de empenho pessoal, e em que o remanso, digamos assim, o espairecimento, o descanso necessário, e até que ponto ele representa uma condicio sine qua non para que o trabalho, as grandes iniciativas, operem seus frutos decisivos. Então, aqui nós temos a questão. Se de fato, esse então é um ponto introdutório, se de fato, como muitos creem, só a diversão é agradável e só o divertir-se é que é realmente agradável, então, se é assim, uma dicotomia torna-se evidente. Ou a pessoa trabalha ou se diverte. Como um trabalho sério é sempre penoso e, portanto, não agradável, não se pode considerar nenhum trabalho uma verdadeira fonte de diversão. Bem, então, e o repouso como é que fica? Há o repouso insípido. O que é o repouso que revivifica, que tonifica, que restaura as energias rumo às novas batalhas? É diferente do repouso acachapante, entediante e nauseante, digamos assim. Quer dizer, o repouso que não conduz a um novo ímpeto para a luta, mas que leva, às vezes, à indolência, outras ao estado de espírito macambuzo, melancólico, ao abatimento, à depressão e por aí fora. Bom, portanto, se é verdade que a única forma de alegria possível se tira do divertimento, quanto mais uma pessoa se divertir, mais feliz será. Pois a fonte da felicidade estaria no divertimento. Será mesmo assim? Eis a questão. O que o comum das pessoas, o homo qualunque, o non ex populo, o homem da rua, o vulgum pecus, quer dizer, as pessoas com quem tratamos habitualmente, o que entende por divertimento? Aqui entra um aspecto do problema que eu gostaria de ressaltar e que foi mencionado por uma pessoa péssima em todos os sentidos, Jean-François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, inimigo da igreja, ímpio em toda medida, a tal ponto que ele terminava os documentos, os livros que escrevia com essa frase abominável em francês, e.i, écrasez l'infâme, esmagai a infâmia. A infâmia era a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Esse homem, sendo quem era, apesar disso tudo, tinha ditos muito inteligentes, porque ele era de uma sagacidade fora do comum, muito astuto e muito espirituoso. Uma das frases que o celebrizaram foi esta: o supérfluo, esta coisa tão essencial. Aqui vem a questão a qual não é alheia a versatilidade do espírito francês, o espírito de repartir, quer dizer, o dom que o francês tem de dar respostas prontas e acabadas para determinadas situações, caracterizando bem indivíduos, situações e aspectos da existência talvez como dificilmente um outro povo conseguiria fazer igual. O que significa isso? O supérfluo é algo que, para uma determinada pessoa, é essencial. Ninguém vive
basicamente falando, apenas para suprir as suas prescrições, as suas necessidades capitais, as ações que correspondem aos atos do homem, os atos básicos da natureza humana. Todo homem tem uma certa forma de gosto, de comprazimento, de esparecimento, de deleite, que corresponde ao supérfluo, quer dizer, alguma coisa que para ele é revestido de um caráter especial e o introduz numa atmosfera de bem-estar, de felicidade, que não se dá, ou algo que não se dá com o outro. Com o outro se dá de uma maneira diferente. Bem, então aqui nós temos a seguinte questão. O divertimento pode ser, se é verdade que a felicidade está no divertimento, algum raciocínio, o divertimento pode ser lícito, pode ser ilícito. Ilícito será aquele que viola a lei de Deus. Ilícito será o que não viola. Bom, quando a pessoa se entrega ao divertimento, a tendência, não necessária, não obrigatória, mas há uma forte tendência a procurar de forma desregrada, quer dizer, desenfreada. Então isso redunda em grande prejuízo. Mas a questão príncipes não é essa. A questão é outra. Há um fundo de objeção dos inimigos da igreja em relação à vida nossa dos católicos, que é a seguinte. O católico, por ser católico, deve aceitar a infelicidade por amor ao céu, por amor a Deus, por temor ao inferno. E a vida morigerada, regular, séria e sem divertimentos não é uma vida feliz, porque a felicidade estaria no divertimento. Essa ideia está no bojo da concepção moderna. Quando eu digo moderna, é algo que já vem dos últimos séculos, no tocante a uma dificuldade psicológica, a uma objeção de fundo psicológico, temperamental, que muitos não católicos têm em relação à vida católica. Acreditam que o católico desposa a infelicidade como ideal e, portanto, que a vida consagrada ao dever é uma vida morna, tediosa, acachapante, nada atrativa e, portanto, rejeitável, né? Nauseante, digamos assim, fastidiosa, enfadonha, tediosa, em suma. Bem, aí vem a questão, esse é um lado da moeda, certo? Agora, o outro lado, passemos agora para o outro extremo, é o seguinte: para nós respondermos a essa objeção de uma forma cabal e eficiente, faz-se mistério o quê? Definir o que é felicidade. O que é felicidade? Não poucos, movidos por uma influência revolucionária, por uma distorção, por uma formação distorcida que tenham tido na infância, na juventude, ao longo da vida, por informações falhas e deformadas, muitos há que pensam assim, que o problema se resolveria desse modo simplista. Aliás, há muito católico que tem um complexo de simplismo, né? O complexo de simplismo não é a simplicidade de espírito, não é a simplicidade da pomba, é estultice. Vejamos então a formulação errada do problema. A felicidade não existe nesse vale de lágrimas. O homem aqui é perpetuamente infeliz. Ele sai de um infortúnio para cair em outro, no seu caminho só encontra contrariedades, dissabores, vicissitudes várias,
toda forma de desconforto e desagrado, achaques e dores, só encontra tristeza e, por fim, a morte. É verdade isso? Resposta: isto é meia verdade. Ora, se é meia verdade, é meio erro. E um católico deve ser sequioso da verdade inteira. Santo Tomás ensina: o bem é uma causa íntegra, ao passo que o mal provém de qualquer outro efeito. Quer dizer, de qualquer outra circunstância que não seja a integridade do bem. O mal é a ausência do bem. Então, São Tomás de Aquino afirma: o homem, para existir, para que o homem exista, é preciso que ele encontre algo na vida que lhe dê alguma forma de prazer. Se imaginássemos um homem que não tivesse nenhum grão, nenhum cisco de felicidade, esse homem simplesmente desapareceria. E a providência divina, que é materna e bondosa, permite duas coisas. Primeiro, que a grande maioria dos homens tenha pelo menos uma parcela de felicidade, é o tal supérfluo ao qual me referi. Não uma felicidade inteira, que não existe nessa terra. Segundo, a providência faz com que os homens a quem ela mais ama passem por períodos em meio aos quais a felicidade como que desaparece completamente. Então, aqui entra a aridez, a secura. Muitas vezes é a consolação sobrenatural que se faz ausente. É como se tudo se fizesse noite e entrássemos num túnel escuro. Tudo fica pesado, plúmbio. Então, essa atmosfera, Deus, essa situação desfavorável, Deus muitas vezes concede aos bons para testá-los, para fortalecê-los, para que eles saiam da aprovação mais resistentes. Por quê? O raciocínio óbvio é o seguinte: os males críticos muito agudos não duram. Há o provérbio popular que diz, né? Não há mal que não acabe e não é bem que sempre dure. Então, ou conduzem à morte ou passam logo, né? Então, é preciso que nós consideremos essas parcelas trágicas da existência como permitidas por uma disposição especial da providência, mas em geral com pouca duração. Agora vem a questão: mesmo os santos, no meio dos maiores tormentos, privações, angústias, dilacerações internas, sempre encontravam um fragmento de felicidade. Se eles encontravam esse fragmento de felicidade em meio às dores, cumpre perguntar: será que esse fragmento de felicidade se identifica com o prazer? Qual é o papel do prazer na posse desse fragmento de felicidade? Façamos uma retrospectiva histórica, ampliemos o quadro. Um aperçu, quer dizer, uma vue d'ensemble, um apanhado muito sumário, um debruçar-se muito ligeiro sobre a linha geral da história. Há fases da história de certos povos ou de certas civilizações em que o prazer é tão excepcional na vida, o divertimento é tão frequente, que a gente pensa: será que existiu mesmo? Né? Eles têm algumas festas e fora disso as pessoas não se divertem muito. Será então que povos nessas condições foram felizes? A resposta que nós podemos dar é o seguinte: sim, a seu modo foram, desde que se compreenda bem a situação e seja possível encontrar nela a felicidade que determinada situação dá. O que é a felicidade que a determinada situação dá? É aquilo que se chamava antigamente felicidade de situação. Os tratadistas de vida espiritual,
os formadores, as obras de catequéticas, de piedade, versavam muito sobre isso. O homem contentar-se com a própria sorte. E não é aquilo que os inimigos da igreja apontam como invectiva contra nós, da maneira mais vil e abjeta possível. Ah, o católico é conformado com a situação, não quer progredir, não tem ambição. Não é nada disso, não. Aliás, em larga medida é o oposto disso. É o seguinte, é que ou a pessoa encontra felicidade no dia a dia, nas pequeninas coisas, ou ela não encontrará nas grandes. A própria ansiedade, a busca desenfreada do prazer, descontrolada, galopante, e já é uma forma, é um indicativo, já é uma forma de levar a pensar que a pessoa não se encontra bem. Daí o seguinte, o que nós vemos comumente, as diversões do homem moderno, eu me refiro a todos os ritmos musicais, rock e tudo mais, esses mais recentes também, colocam o homem numa perspectiva de uma tal trepidação, de uma tal estridência, que isso representa o quê? De si já descontrola a pessoa, coloca o homem numa ansiedade, numa volúpia de prazer que não corresponde à felicidade de situação. Desequilibra o estado habitual de tranquilidade. Quer dizer, o temperamento fica todo regurgitante, fica em ebulição, fica borbulhante, e a pessoa facilmente perde a capacidade de fruir das condições do prazer mínimo que ele teria condições de assimilar e de apreciar no dia a dia, no convívio corrente das pessoas e das situações com que se depara. Então nós temos aqui a situação muito característica, que a degustação temperante, não é? É aquela que dá uma satisfação nas pequenas coisas. As ânsias, os delírios, as inquietações e as agitações do homem de hoje, num primeiro momento, criam estímulos, os quais, por sua vez, dão a impressão de uma grande deleitação, de algo inebriante. Mas, no instante seguinte, provoca no homem um abatimento, uma prostração. Porque não é próprio à natureza humana procurar a todo instante vibrações, e vibrações contínuas, cada vez maiores, e que colocam o indivíduo numa espécie de sensação de instabilidade crônica. Sobre isso, eu pretendo tratar oportunamente, e tenho para isso uma coleção superabundante de informações, de dados, artigos, livros, matérias estudiosas, especialistas, a respeito dos males provocados, males enquanto dificuldade para a concentração de espírito, enquanto obstáculo para o aprofundamento dos temas, enquanto biombos, quer dizer, fatores adversos para que a pessoa tenha convívio social afável, condigno, razoável, atraente, que se consubstancia no uso excessivo e, sobretudo, no mau uso não é mais dos antigos meios de comunicação social, mas das redes de comunicação social, o sistema da internet. Sobre isso, pretendo fazer uma exposição ex professo. E, na medida das minhas possibilidades, do conhecimento que eu possa ter, que não é um conhecimento técnico, mas é um conhecimento informativo,
eu procurei transmitir elementos sociológicos, psicológicos, pedagógicos e documentais que ajudem, que favoreçam a cada um a análise do problema. Como eu me situo diante desse mundo cada vez mais voltado, cada vez mais gerido pelas leis ainda não inteiramente compreendidas, não inteiramente assimiladas da cibernética. Quer dizer, o sistema da globalização promovida pelo sistema de computadores, pela via eletrônica. Eu pretendo tratar disso e quando discorrer sobre isso, essa matéria que eu apresento agora, suponho, poderá servir como introdução para o que for desdobrado mais tarde. Apenas concluo esta parte para que não fique extenso demais, porque o tempo o transcorrido já é além do que eu previa. Eu apenas concluo com esse ponto que servirá, creio eu, de referência, de elo de ligação, de fio condutório para a exposição mais vasta que eu farei depois, que é o seguinte: a febricitação, que é a mania de ter continuamente sensações fortes, de não viver na placidez, essa mania é uma extensão lógica da sede de prazer que busca incessantemente nutrir-se a si mesmo e que jamais se satisfaz. Essa é a corrida atrás da sensação, a propósito de tudo ou de nada, constitui o cerne do desequilíbrio da vida moderna. E o sistema da internet propicia isso de uma forma única, como jamais houve na história. Bem, o oposto disso, então, é o homem temperante. O que é o homem temperante? É aquele que sabe, nas circunstâncias habituais da vida, tirar um deleite em meio à vida, em meio à existência, das circunstâncias mais diversas. E que não é escravo da busca desenfreada desses prazeres intensos. Porque o prazer, como eu disse há pouco, há uma ilusão de que a busca incessante do prazer e do prazer desenfreado pode trazer ao homem a felicidade. Mas, durante todo esse período de extensão dos meios de comunicação social, da internet, dessas redes todas, ficou extremamente provado, documentado, corroborado e ratificado de mil formas que é exatamente o contrário. Se a busca incessante das sensações fosse de molde a produzir no homem o bem-estar e a felicidade, é evidente que o número de doenças mentais, o índice colossal de suicídios não se verificaria. Ora, como nós percebemos que o desarranjo mental, a confusão de ideias, o mal-estar psíquico pode-se afirmar, a nota dominante do século XXI, daí se deduz que os recursos postos em movimento para supostamente granjear ao homem um bem-estar como ele nunca teve, esses recursos são enganosos, porque o resultado obtido foi o contrário, exatamente oposto às perspectivas que se levantavam no passado. Se é assim, devemos procurar, então, a felicidade não na exacerbação dessa busca, da sensação a todo custo, mas em algo que o homem abandonou ou foi abandonando ao longo dos séculos, que é o estado de equilíbrio temperamental, quer dizer,
uma forma de tranquilidade interna que corresponde à paz de alma. Paz é a tranquilidade da ordem, ensinava Santo Agostinho. A condição de vida da pessoa virtuosa, cumpridora do dever, por mais que represente esforço, luta, batalha, renúncia, é uma situação que causa muito mais bem-estar e deleite do que a evasão, a busca infrene de um gozo que jamais será capaz de satisfazer a ânsia que o homem tem pela felicidade. Tá claro? Então, espero que a partir desse ponto nós possamos então estabelecer uma distinção. Há um prazer hipnótico, fascinante e deteriorante, que não se coaduna, que não se compagina com a felicidade. A felicidade é de outra ordem, muito mais alta e profunda. E sobre isso, então, estabelecendo um contraste com os instrumentos de diversão, de entretenimento do mundo contemporâneo, nós poderemos, então, por contraste, chegar a conclusões que são diametralmente opostas àquilo que o senso comum diz, ao politicamente correto. Quer dizer, procure gozar, fruir, e você será um homem livre, será um homem inteiramente realizado. É o contrário disso. Há algo que está nos antípodas disso e que certa propaganda revolucionária oculta das pessoas. Esse, então, não é elixir da longa vida, nem o elixir da longa vida, nem como é que se chama, o elemento de bem-estar único na história, que satisfará tudo, mas é o caminho para a paz interior, para o bem-estar que há muito tempo, que desde épocas imemoriais, migrou do homem. Não é o elixir da longa vida, nem a pedra filosofal, mas é apenas a expressão da realidade das coisas. Então, desejoso de que todos perguntem, apresentem objeções, formulem questões e corolários para esse fundo de quadro, eu me disponho futuramente, o mais breve que eu puder, a expor esse quadro da deterioração mental e psicológica da humanidade, principalmente dos jovens, à vista da pressão cibernética que introduz a seguinte questão: o homem precisa ser feliz e feliz na marra. Há mais que um direito da felicidade, é uma imposição da felicidade. E essa felicidade é imposta de determinado modo. Se o homem não souber fazer uso, ele não será feliz. Isso, então, é um bluff monumental que nós precisamos desmontar, sob pena de jamais encontrar o jovem de hoje uma solução para o impasse em que foi mergulhado pelos mecanismos da revolução gnóstica e igualitária. Aqui cessamos, então, meus caros, e mais uma vez eu renovo o meu pedido de que se manifestem e, se for na medida do alcance de cada um, que cooperem com o canal, para que nós possamos. Eu tenho aqui os dados, vocês coloquem aquela indicação chamada gostei, né? Uma afirmação que corrobora ter apreciado o texto, a exposição. E não só isso, mas fico imensamente grato em toda a proporção que as pessoas puderem colaborar financeiramente, de acordo com os seus meios, para que essas programações, essas exposições se expandam
possam ser incrementadas e favorecer atingir o maior número possível de pessoas. Boa noite a todos, até breve, salve Maria.